Olá amigos, irmãos, irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Vídeo Diversos e ao Ministério Mostrando a Verdade. Hoje nós queremos aqui tratar do assunto do dízimos. Desde já eu quero dizer para você que o meu objetivo aqui é trazer ferramentas de entendimentos para você. Porque neste mundo que nós vivemos debaixo de uma dominação satânica, nós vivemos debaixo de um império que domina esse mundo, que eles criaram várias maneiras de dissuasão da verdade. E aqui nós queremos trazer algumas ferramentas para que você, sem ajuda de pastor, sem ajuda de bispo, sem ajuda de ninguém, você possa começar a entender as escrituras. E uma ferramenta de entendimento que eu quero trazer aqui hoje é que esse mundo pervertido, eles pegam uma base verdadeira. A ferramenta de entendimento que nós queremos trazer hoje para você aqui, e nós vamos falar dela aqui durante essa nossa fala, a ferramenta de entendimento que nós queremos trazer para você aqui é que esse mundo pervertido, ele pega uma base verdadeira, que não tem como você contestar, e coloca uma mentira em cima. Aí confunde a sua cabeça. Nós vamos tratar desse assunto neste vídeo. E em outros vídeos que nós fizemos aí, nós já trouxemos uma ferramenta de entendimento para você não cair na arapuca, na armadilha dessas pessoas que ficam enganando as pessoas aí. Qual seria a ferramenta de entendimento? A ferramenta de entendimento é assim, ó. Qualquer pessoa que aparecer por aí dizendo que Deus está com ele, que ele está 100% na direção de Deus, que tudo que ele faz é na direção de Deus, que Deus fala com ele diariamente. Eu não estou falando para você desacreditar nessas pessoas. Então veja as atitudes dele, se tem algum sinal de Deus. Porque eu falei lá que para falar até papagaio fala, né? Eu posso dizer, ó, Deus fala comigo aí no mínimo umas 50 vezes durante o dia. Mas daí você tem que usar essa ferramenta de entendimento. Então qual é o sinal? Qual é a prova de que Deus está com ele? Qual é a prova? Porque obrigatoriamente eu tenho que pôr a mão no aleijado e ele andar. Se eu tenho essa tal intimidade com Deus. Antes que você venha me dizer aqui, mas então, se essa regra for verdade, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer milagres, né? Ele vai fazer até cair fogo do céu. Então, não é uma contradição isso que está dizendo? Bom, ali no caso do anticristo, trata-se de mentira, tá? Uma das ferramentas que eu acho que ele vai usar aí é a inteligência artificial. E é mentira, é truque que ele vai usar ali, né? Desde o começo da minha fé, eu já aprendi que o que o anticristo vai fazer é truque. A besta vai ressuscitar? Provavelmente não. Se for alguém que voltar à vida, não é Satanás que faz a pessoa voltar à vida, que ele não tem poder para isso. Até quando Jesus lá curou aquele cego, houve um questionamento: pode um demônio abrir os olhos do cego? A resposta é não. Então, se Jesus ali abriu os olhos do cego, era sinal que ele era quem ele dizia ser. Então tá aí essa ferramenta de entendimento, né? Não caia nesse laço aí da pessoa dizer que é de Deus, que Deus fala com ele, que o ministério que ele está nele é tudo revelado. Então, obrigatoriamente, você vai levar um amigo seu aleijado lá e ele vai ter que sair andando. Porque veja bem, quando Jesus ali disse para aquela pessoa ali, perdoados são os seus pecados. Aí houve um questionamento: peraí, quem é esse? Quem é esse que está dizendo aí que tem autoridade para perdoar pecado? Aí ele disse: olha, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então eu vou dizer levanta e anda, porque qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Dizer perdoados são seus pecados ou dizer levanta e anda? É o que Jesus perguntou. E eu vou responder: dizer perdoados são seus pecados, qualquer pessoa pode dizer. Eu posso dizer, chegar para a pessoa: ó, perdoados são seus pecados, tá? Ok? Tá bom assim? Pode chegar o José lá para essa mesma pessoa e dizer: olha, seus pecados estão perdoados. Chegar o Joaquim e dizer: ou seja, qualquer pessoa pode dizer isso. Agora dizer levanta e anda
é só quem está na direção de Deus mesmo. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus, através da vida dele, que pode fazer isso. Então, este é o sinal. Essa é a ferramenta de entendimento. Então, por isso, eu estou falando isso para que você continue aqui, que nós vamos trazer outra ferramenta de entendimento aqui para você. Então, pegue essa ferramenta de entendimento aí. Qualquer pessoa que começar a alegar, começar a trazer a alegação que ele é de Deus, que está na direção de Deus, ele vai ter que ter sinais. Se não tem sinais, esquece. A Bíblia diz aí, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comer coisa mortífera não fará dano algum, pegarão serpente, escorpião, né? Em outra parte lá diz que se passar por fogo, essa é sentido literal, não é figurado não, tá? Entendeu? Então, é sinais de que Deus é na vida da pessoa. E isso se cumpriu lá com Daniel, né? Daniel passou pelo fogo e não se queimou. Mas muito bem, o assunto hoje é dízimo. Eu só estou falando isso como uma introdução para que você continue aí, que nós vamos dar uma outra ferramenta de entendimento. Com essa ferramenta você vai conseguir desmascarar os falsos ensinos, ok? Vamos lá então tratar do assunto do dízimo. Bom, eu não vou pegar lá do começo, por quê? Porque seria aqui chovendo molhado a gente pegar lá o dízimo levítico e ficar explicando como que era, como que não era. Bom, isso para mim é perca de tempo, porque qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso, com um pouquinho de conhecimento, ele vai saber que o dízimo levítico, ele existiu. Ali é fato, o dízimo levítico existiu. Aqui não se discute. Então, a ferramenta de entendimento que nós queremos trazer hoje é que o sistema mundano aí fora, eles pegam uma base verdadeira e colocam uma mentira em cima. E aí mistura as duas coisas e causa uma confusão na sua cabeça. Só que o sistema religioso, ele não é diferente. Ele age da mesma forma. Por isso, nós não vamos começar lá do Velho Testamento. Que se eu começar lá do Velho Testamento, eu estou fazendo exatamente igual eles fazem. Falar de um dízimo que era realmente verdadeiro lá atrás, né? Ou seja, nós estamos cometendo o mesmo erro. Nós estamos pegando a base verdadeira para depois colocar uma mentira em cima. E aí vai confundir sua cabeça. Se você congrega aí numa igreja aonde o seu líder diz que nós estamos vivendo uma nova aliança e ele vem cobrar dízimo, senta um dia qualquer com ele aí. Pastor, bispo, seja lá quem for. Jesus morreu, trouxe uma nova aliança. É isso? Ele vai dizer que sim. Então me diga uma coisa. Então a história da igreja começa quando? Bom, a história da igreja, ela começa a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então você tem que provar a existência do dízimo de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse. Outra referência não vale, tá? Então vamos lá aqui ler a passagem que eles embasam o dízimo. Vamos lá. Hebreus capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote têm ordem. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão,
Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam o dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 9. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava no lombo do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Até aqui. Bom, aqui o que a gente vê é uma referência ao dízimo. É uma referência. Não há aqui um mandamento para você continuar dizimando. Por quê? O que nós entendemos? Que aqui ele está dizendo que mudou o sacerdote, ou seja, o sacerdote agora é Jesus. Aonde aqui está dizendo, ó, Jesus agora é o sacerdote e vocês vão ser obrigados a continuar dando dízimo. Aqui não está falando isso, até porque o sacerdócio de Cristo é espiritual, né? E aí, como que fica? Então nós estamos debaixo da graça. A salvação é pela graça, não é por mérito, por pagamento mais. Então, usando a ferramenta de entendimento, eles pegam uma base verdadeira. A base verdadeira é o sacerdócio levítico. Aquilo existiu. E veja que Deus foi bem claro. Não deixou dúvida quanto à forma de dizimar, como que era dizimado. E não deixou dúvida ali, olha, vocês têm que trazer todos os dízimos. Agora, onde aqui é que está dizendo para dizimar? Eles dizem, essas denominações de hoje, eles dizem que nós estamos agora embaixo do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o dízimo continua. Tá, vamos dizer assim então. Aquele dízimo lá do passado era o dízimo levítico. Aquilo é a verdade. Agora nós vamos colocar uma base mentirosa em cima, o dízimo de Melquisedeque. A minha pergunta é, qual é a forma de se dizimar nesse tal modelo novo que tem agora, porque se tem um sacerdote, então logo tem dízimo. Isso que eu falo, a base mentirosa. Alguém falou um dia que existia dízimo lá no céu. Eu conheço uma pessoa aí que ele fala isso. Até eu entrei lá com ele numa pós-graduação em teologia, e o que eu vi lá foi tudo heresia. Dizendo que lá no céu, os anjos dizimavam lá no céu já, e que Lúcifer caiu por roubar o dízimo. Olha que aberração, viu? Coisa que ele não consegue provar. Então vamos voltar lá na base verdadeira. A base verdadeira é o dízimo levítico. Ali não deixou dúvida como que era feito o dízimo, como que era para dizimar, de quanto em quanto tempo, não deixou dúvida nenhuma. Agora o tal do dízimo de Melquisedeque, como é que é? Não tem. Esquece o dízimo do Levítico para lá, porque essas pessoas aí, essas pessoas que estão hoje nessas igrejas por aí pregando o dízimo, eles vão dizer que hoje nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Só que quando eles vão embasar o dízimo, aonde que eles vão? Lá no Velho Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não tem base para isso. Bom, os defensores dos dízimos, eles vão fazer uma salada mista na sua cabeça, primeiro pegando a base verdadeira, né, que é o dízimo levítico. Aí depois ele vem arrastando você, ele já trabalhou a sua cabeça, ele vai jogar o dízimo mentiroso aqui em cima. Aí ele vai citar esse versículo aqui também, ó. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho,
e desprezai as coisas mais importantes da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Agora, eles implantaram uma coisa na cabeça das pessoas assim: olha, você tem que dizimar, você tem que contribuir, aí o que eles fazem para lá não é problema seu. É claro que é problema seu. Se você está contribuindo, se você está ajudando, você está nutrindo uma Babilônia, você vai dar conta junto com eles depois. Então, por que é que eu sou contra o dízimo nos dias de hoje aí? Porque não há uma aplicabilidade. Se você, deixa eu colocar uma situação aqui. Você vai congregar numa denominação, beleza? O José lá abriu uma denominação. Ele fala: olha, irmãos, eu não vou ficar embasando o dízimo aqui como mandamento porque eu estaria errado. O correto é o pastor fazer isso, começar por aí já. Eu não vou embasar o dízimo aqui porque para nós da nova aliança não existe base. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o dízimo aqui como uma referência. Quando você for contribuir, se você puder contribuir com 10%, beleza, ok. E é o seguinte, nós vamos aqui fazer uma aplicação do dízimo. Vamos fazer uma aplicação. As pessoas necessitadas, órfão, viúva, pessoas que estão passando necessidade e coisas do tipo. Nós vamos fazer aqui esse tipo de aplicação. Beleza, eu assinaria embaixo uma situação dessa. Porque Malaquias 3:10, aonde mais eles usam, diz assim, ó, para que haja mantimento na minha casa. Aí os líderes religiosos, ele vem para cima aí dizer que o mantimento ali não é alimento. O mantimento ali é o ato de manter. Se você for para o dicionário, mantimento quer dizer alimento, mas também quer dizer a arte de manter. Ou seja, como que vai se manter? É manter o templo limpo, manter água e luz. Só que a grande questão é o seguinte: água, luz, essas coisas não gasta tanto, né? Qual é a diferença de um templo aí para uma casa, uma residência, né? Digamos aí que é cento e poucos reais de luz e cento e pouco de água, é? Qual que é a outra despesa que eles têm? Não tem outra despesa. Porque se eles precisar comprar um som, eles vão fazer uma arrecadação à parte. Eles vão tirar uma outra oferta especial para aquilo ali. Quando eles forem fazer uma festa de círculo de oração, eles vão fazer uma outra oferta especial, né? Uma outra oferta separada. Eles não vão mexer no caixa ali da igreja. O caixa, o que está ali no caixa de dízimo e oferta ali, tem que ir limpo lá para a sede, o que é completamente errado. Então vamos fazer assim. Então vamos eliminar o dízimo e oferta. Todo culto que se for lá, ninguém tira mais nada. E ninguém contribui com o dízimo e oferta mais. Aí a hora que aparecer um som queimado, aí a pessoa que está lá na frente fala: irmãos, queimou o som aqui, fica em 500 conto. Opa, beleza, vamos contribuir. Vamos fazer uma caixinha aqui, ó, e nós vamos distribuir envelope, e nós não queremos saber quanto que você contribuiu. Quem vai saber é Deus, e você coloca aqui para nós aqui arrumar o som. Olha, nós vamos dar aqui um mês. Durante esse mês aqui, as pessoas que querem um som bom na igreja vai contribuir. Ao cabo de um mês ali, abre a caixa. Ô irmãos, hoje, ó, que bom, hein? Era para ser contribuído R$ 500, entrou 700. Vamos fazer o seguinte, vai ter uma festa de círculo de oração daqui tantos dias, nós temos 200 em haver aqui. Porque a sede que se vire. Porque se nós aqui conseguimos nos manter, por que a sede não mantém ela mesma? Eu sei por que é, né? Mas eu vou até evitar de falar aqui. Se você contribui, todo culto lá passa um coador ali e tira oferta. Todo mês você bate a mão no bolso e dá dízimo. Aí quando aparece um som queimado, por exemplo, eles querem tirar uma outra oferta. É isso aí que não se encaixa na minha concepção. Se você for lá na escola dominical, eles estão tirando uma outra oferta lá. Eles estão tirando uma outra oferta.
Aí se tem departamento de mocidade, eles vão tirar outra oferta, círculo de oração outra oferta, e assim sucessivamente. Ah, nós vamos fazer aqui um culto, uma vez por mês, o culto de missões, né? E aí nós vamos, nós aqui, nossa igreja não faz missões, mas a sede lá eles encaminham para outra, encaminham não sei para onde, que em algum lugar tem missões aí. E aí vamos distribuir uns envelopes aqui para vocês contribuírem com missões. Aí chega ali, passa um DVD ali, né? Passa um filme, principalmente das criancinhas lá na África morrendo de fome. E aí faz você chorar, mexe com o seu emocional. É isso que eu falei, eles pegam uma base verdadeira e colocam mentira em cima. Existe criança morrendo de fome na África? Existe. Eles estão mandando o dinheiro lá para a África? Aí é que vem a mentira. Então eles pegam a base verdadeira e colocam a mentira em cima. Então, meus queridos, o dízimo prospera as pessoas? Eu vou dizer, prospera aquele que recebe. E aquele que dá o dízimo? Bom, se você quer dar o dízimo, você dê. Só que para o nosso tempo aqui ele não tem base bíblica. Infelizmente ele não tem. Se tivesse aqui eu ia dizer. Mas uma das coisas que fez eu sair de frente de trabalho é isso daí. Porque você começa, como você faz parte daquele time, vamos dizer assim, você tem que defender aquele time. Eu não posso ser um pastor de uma congregação e pregar contra ela. Não posso estar dentro do sistema pregando contra ele. Então foi por isso que eu saí fora. Que você começa a misturar as coisas, né? Você prega que nós estamos debaixo de uma nova aliança, nós estamos num período da graça. Isso é uma pregação. E daí em outra pregação, você vem pregar que o crente tem que dizimar. Que senão vem uma maldição para cima dele. Ué, mas Cristo já não levou maldição? Cristo não é a nossa bênção? Como que você tem que dizimar, que senão você é amaldiçoado? Pergunta é, aonde no Novo Testamento diz que se você não der dízimo, você é amaldiçoado? E eles falam isso baseado onde? Baseado lá no tempo levítico. Então é aquilo que eu falei, pegam a base verdadeira, colocam a mentira em cima. Então eu fui pastor. Uma das coisas que fez com que eu falasse, eu não quero saber de estar em frente do trabalho mais, foi isso daí. Esse foi o estopim. Porque você é um pastor, você tem que ensinar a igreja. Então o dízimo é uma doutrina que está sendo ensinada por aí. Então eu como pastor, eu vou pregar, ensinar o dízimo. Aí, bom, vamos lá, vamos ver lá. Só que daí vamos fazer o seguinte, então vamos embasar, vamos ser justos, vamos embasar esse tal dízimo. Se nós estamos vivendo um tempo da graça, então vamos embasar esse dízimo na fala de Jesus, na fala de Paulo. Aí é que você se estrepa, porque você não acha essa bendita base. Aí você vai lá para aquele versículo, né, que eles usam muito também. Honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda. Meu amigo pastor, meu amigo bispo, meu amigo obreiro, aonde que você consegue visualizar o dízimo aí? Aonde que você consegue visualizar o dízimo nessa passagem? Bom, para finalizar aqui, eu quero deixar aqui, ó. Quero deixar aqui 2 Coríntios 9, 7 a 8, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então aqui não está falando de dízimo. Aqui é a nova aliança, aqui não tem dízimo, aqui tem oferta. E tem que ser o que você propõe no seu coração. Eu fui trabalhar, fiz um bom trabalho hoje, ganhei R$1.000. Eu coloco no meu coração de dar R$30 com alegria. Aí eu vou lá e dou R$30 com alegria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não tem 10%, porque 10% já não é mais oferta, aqui já é imposição. Então, só tem oferta no Novo Testamento, não tem mais dízimo. Não tem como você propor no coração. Se tivesse dízimo, não tinha como se propor no coração, porque já está taxado. A taxa já está ali, é 10% e acabou-se.
Não tem como você opinar. Aqui Deus, aqui Jesus, ele está deixando livre para você contribuir de acordo com o que propõe o seu coração. Bom, uma outra falácia é que o dízimo está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 16. Os defensores do dízimo vai ver o dízimo aqui, mas não tem dízimo aqui não, tá? Diz assim: quanto à oferta para o povo de Deus, é para o povo de Deus, não é para o pastor não, tá? Não é para o pastor, que a bem da verdade o dízimo que entra aí fica para o ministério, não é revertido para o povo. Aqui era para o povo de Deus. E lembre-se bem que aqui era um povo em Jerusalém que estava passando necessidade, e o apóstolo Paulo e outras igrejas estão fazendo arrecadação para ajudar eles lá. Coisa que você não vê as igrejas de hoje fazendo. Então eu ouvi uma pessoa aí que supostamente inteligente, supostamente esclarecida, querendo embasar o dízimo nessa passagem, mas não se confirma. Aqui está dizendo assim: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda. Esse de acordo com a sua renda, eles querem dizer assim, que quem ganha mais dá mais, quem ganha menos dá menos. Bom, mas é 10% aqui? Não. É dízimo aqui? A resposta também é não. E guarde para que não se faça coletas quando eu chegar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu vou aí ter convosco. Então faça assim, vocês vão arrecadando oferta, não dízimo, porque a palavra dízimo não está aqui. Vocês vão arrecadando oferta conforme a vossa renda. Ferramenta de entendimento aqui, ó, ferramenta de entendimento. A Bíblia não pode contradizer ela mesma. Se o versículo atrás, que nós acabamos de ler, fala que cada um é para contribuir conforme propor seu coração, como é que aqui tem que ser taxado? Que alguém quis colocar o dízimo aqui, né? Então é por isso que eu não estou aí como obreiro, não é para ficar pregando mentira. Esses homens aí vão dar conta diante de Deus. Porque eu vi uma pessoa aí pregando dízimo em cima disso. Aqui não tem dízimo. Então a Bíblia ela tem que estar... A Bíblia tem que estar em harmonia. Aquele versículo que nós lemos, que cada um contribua conforme aquilo que propor no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então se você propôs dar 5%, amém. Se Deus propõe no seu coração, eu ganhei esse dinheiro hoje, vou separar tudo para Deus. Amém também. É isso que Deus está dizendo. Agora, como que aqui no Coríntios 16, a pessoa vai dizer que aqui é 10%? Não, não tem isso daqui não. Então vamos lá. Ferramenta de entendimento. A Bíblia, ela não pode contradizer ela mesma. Senão ela perde a validade, ela perde sua credibilidade. Então, se nós lemos no versículo anterior que a contribuição é aquilo que você propõe no seu coração, então aqui nesse outro versículo não pode ser dízimo. Já cai por terra o negócio do dízimo aqui. Então vamos juntar os dois versículos, porque tem que ser assim, a Bíblia ela é um todo, a Bíblia não é separado. Você forma a doutrina aqui, mas você esquece outra lá que te rebate. Você tem que juntar tudo. Então vamos juntar os dois versículos aqui, para ver se dízimo se sustenta aqui. No versículo anterior, o apóstolo Paulo diz que a contribuição é conforme a proposta do seu coração. Ninguém vai interferir nessa proposta, é você e Deus. Bom, eu propus aqui dar 5%, então é conforme sua renda. Nesse caso aqui, eu propus dar 5%. Teve um tempo que eu fiz alguns trabalhos e eu propus dar 5%. Por quê? Porque eu tinha gasto, tinha coisa e outra. Falei, não, tudo que eu ganhar eu vou dar 5%. Então, conforme sua renda, que está dizendo nesse versículo, você propõe no seu coração, juntando o outro versículo, né, que a Bíblia não pode contradizer ela mesma, e você vai dar 5%. Só que aqui tem outro porém, tem que ser com alegria. Se você vê uma boa aplicação da sua oferta lá na igreja onde você está,
você dá com alegria. Seu dinheiro lá some, você não vê para onde foi, não venha dizer que você contribui na boa, que você não contribui. Você contribui por imposição. Eu sei disso, quando eu fui me formar presbítero, eles já disseram, olha, se não der dízimo, vai ficar fora. Aí a pessoa, para embasar a doutrina que ele quer embasar, ele lança a mão de todo quanto é recurso, e esse recurso é furado, ele não se sustenta na Bíblia. Ah, porque existe um verbo grego aqui que dá a ideia de continuidade. Pois é, meu amigo, mas vamos pegar o fundamento da coisa aqui. Vamos pegar do que está se tratando aqui. Isso aqui é outra ferramenta de entendimento também. Dentro da Bíblia você tem que pegar do que se tratava a situação ali. A situação se tratava de pessoas que estavam passando fome em Jerusalém. E era uma situação temporária, aquela situação ia acabar. Então o verbo grego aqui que dá a ideia de continuidade, meu querido, sabe que tipo de continuidade é essa? Vamos parafrasear o que está acontecendo aqui. Paulo falou tipo assim, ó, olha, daqui 6 meses eu vou aí recolher o que vocês conseguiram recolher, para levar para as pessoas que tá passando necessidade. Então aqui não era para o ministério, não era para construção de igreja, não era para fazer salário de pastor. Não venha com esse argumento que aqui não se sustenta. Era pessoas que estavam passando necessidade em Jerusalém e o apóstolo Paulo está fazendo uma arrecadação para levar para eles. Aí o apóstolo Paulo fala, ó, daqui tanto tempo eu vou aí. Então vocês comecem já a contribuir e vão juntando aí. Todo domingo, todo primeiro dia da semana, vocês vão ajuntando. Para que não tenha alvoroço quando chegar aí, né? Já pensou quando chegar aí, vocês vão fazer a oferta, vão fazer a coleta, fica complicado. Então vocês vão juntando, conforme vocês vão ganhando, aquilo que você propõe no seu coração, você vai contribuindo, né? Conforme a sua renda, aquilo que você põe no seu coração, né? Porque ele tinha falado isso lá atrás, você contribui. Quando eu chegar aí, vou pegar essa oferta que não é dízimo e vou levar para quem? Para o livro caixa da igreja? Não. Eu vou levar para as pessoas que estão passando fome lá em Jerusalém. Então não tem dízimo aqui. O verbo de continuidade que o indivíduo quer embasar o dízimo aqui, o verbo de continuidade é a continuidade dedicada a domingo até o apóstolo Paulo chegar. Me prove que essa situação continua para frente. Não. Outra coisa, você não vê a Bíblia dando ênfase nem em coleta aqui no Novo Testamento, a Bíblia, você não vê a Bíblia dando ênfase. A Bíblia fala tantas vezes do amor, da caridade, da justiça. Negócio de ficar fazendo coleta em dinheiro, a Bíblia não dá ênfase a isso. Eu sinto muito. Essa passagem que está aqui, é porque havia uma situação de fome. Né? E não pode haver fome no meio do povo de Deus. Só que isso existe hoje. Isso existe hoje. Então eles distorcem tudo. Como que eu vou fazer parte do negócio desse tipo? Bom, antes que você pense aí que eu parei de uma vez, eu vou explicar para vocês. E eu falei, olha, negócio de cargo de pastor, eu não quero mais. Eu vou ficar congregando aí. Se eu puder pregar para uma pessoa aí na rua, como eu estou fazendo aqui no YouTube, porque eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a verdade. Se eu não cresce nela, não vivesse por ela, eu não estaria aqui fazendo esse trabalho. Porque um dia eu estarei diante de Deus. Estarei diante de Deus e Deus vai pedir conta. Que Ele me esclareceu. Então eu tenho que esclarecer as outras pessoas. Agora você não fique esperando as pessoas de dentro do sistema religioso te ensinar que eles não vão. Eles aprenderam ali que tem que ser daquele jeito acabou-se. Mesmo que ele saiba que não é daquele jeito, eles vão ter que continuar daquele jeito. Eu congrego aqui. Eu fiquei aqui, sou músico, toco lá na igreja, canto hino. Só que mandar eu pregar lá, eles já não mandam, porque eles sabem o que vai acontecer. Tem um aqui que me considera bastante, é meu amigo, e ontem mesmo eu fui ali no culto, né? E aí tava pouquíssima gente lá. Aí eu fiquei até pensando, será que ele vai me passar a palavra para mim? Se ele passasse a palavra para mim, eu ia dizer que não quero. Por que que eu não quero? Por que que eu não ia querer?
porque esse tipo de palavra que não se encaixa mais lá dentro, né? Eles já taxaram que o dízimo é desse jeito, colocaram um monte de base mentirosa aí, e de lá de dentro não tem como você desconstruir isso mais, né? Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Era a mesma coisa assim de você lutar contra um exército inimigo. O exército inimigo lá tem 1.000 integrantes. Você está sozinho. Se você for lá e bater de frente com eles, o que vai acontecer? Você pode ir lá, você pode ir lá abater uns dois, três deles lá, mas você vai ser abatido também. Aí acabou-se a guerra para você. Então o que você tem que fazer? Por exemplo, eu quero acabar com o exército inimigo. Então eu vou ali ficar no meio deles, vou fabricando uma bomba ali, de repente eu explodo aquela bomba e acabo com todos eles. Ou acabar com todos eles aqui significa trazer ele para o nosso lado. Então, se eu for lá e bater de frente com eles, o que eu vou ganhar? Até porque eu moro num lugarzinho pequeno aqui, uma vila pequena. O que adianta eu começar a arrumar inimizade com essas pessoas? Não vai levar a nada. Então eu tenho que ir aqui esclarecendo a mente deles devagar. Conforme eu posso, eu vou falando. Agora eu chegar lá dentro do sistema religioso lá e pregar essas coisas que não vai resolver nada. Eu tenho que estar ali, como diz outro, comendo eles pelas beiradas. As pessoas que são membros ali, você vai falando para um, para outro, até que eles cheguem no entendimento. E é por isso, meus queridos, que cada vez mais a gente vê esses templos por aí vazios. Por quê? É porque Deus não está mais lá dentro. Porque a mentira já tomou conta lá, né? A mentira tomou conta. Eu fico olhando esses debates aí, eles fazem de tudo para ganhar o debate, para parecer que a razão está com eles. Então eles lançam mão de todo tipo de artifício. É o caso do dízimo aqui, eles lançam mão de todo tipo de artifício, válido e inválido. Eles aqui contrariam até a própria Bíblia, porque a Bíblia não pode se contradizer. E eles aqui colocam lá que coloca aquele versículo que está bem claro lá, que a contribuição tem que ser conforme a proposta do seu coração. E aí outro lugar aqui que diz que tem que contribuir com sua renda, aí eles já dizem que aqui tem dízimo. Não, você tem que juntar os dois versículos. Conforme a sua renda, você contribui conforme propõe seu coração. Acabou-se. Checkmate. Ah, tem um verbo aqui de continuidade. Bom, essa continuidade era até que o apóstolo Paulo chegasse. Me prove que continuou havendo oferta ali. Então a Bíblia não dá ênfase em ficar arrecadando o dinheiro do povo, não dá ênfase para isso. As únicas vezes que você vê aqui oferta era para um povo que está passando necessidade. Entendeu? Então por aqui vamos. Agora eu vou dar mais um chute na canela desse defensor de dízimo aqui. E as guarde para que não faça coleta quando chegar. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com sua renda. Ou seja, e se você não ganha nada? Você sempre tem que colocar o negócio ao contrário para você ver no que dá. Isso aqui é uma ferramenta de entendimento também. Sempre pegue o exemplo e faça o contrário para ver no que acontece. Agora vamos supor que você não tivesse renda nenhuma. Cada um contribua conforme a sua renda. Ah, eu não tenho renda nenhuma, eu estou passando necessidade. Então é o contrário. Você vai lá na igreja buscar ajuda. Agora faça isso na maioria das denominações aí para ver o que eles vão fazer com você, né? Então, para finalizar aqui, nós estamos vivendo no período da graça. Jesus morreu por nós e nos abençoou. Então não existe maldição em cima de nós. Não existe também dízimo, porque não tem mandamento. Nós colocamos aqui que mandamento, aquilo que você tem que fazer, é colocado de forma bem clara na Bíblia. E não tem esse mandamento de forma clara para você dizimar. No Novo Testamento não tem esse mandamento. Assim como também não tem guarda de dias. Ou sábado, ou domingo, você é livre. Em Jesus você ganhou liberdade. Então, só dando uma pinceladinha aqui no dízimo de Jacó lá que não existe, né? Jacó ele cometeu
o mesmo erro que Jefité cometeu. Não se assuste eu falar em Jacó cometeu erro, porque o perfeito foi só Jesus, viu? O perfeito foi só Jesus. Os personagens bíblicos cometeram erros. Então, isso que você tem que entender. Eles não são um exemplo perfeito para você seguir, porque eles cometeram erros. Então, Jacó ele cometeu o mesmo erro aqui de Jefité. Deus abençoa ali Jefité por causa do voto dele? A resposta é não. Porque o voto de Jefité era absurdo, sacrificar a própria filha. Então Deus abençoou Jefité porque abençoou mesmo, né? Que Deus prometeu estar com o seu povo. Então Jacó aqui, Jacó ele já era abençoado. E ele foi igual Jefité. É que no momento de medo, no momento de angústia, no momento de incerteza, a pessoa faz voto mesmo. Então Jacó, ele já era abençoado. Deus tinha aparecido para ele ali e falado: olha, eu sou o Senhor do teu pai e tô contigo. Eu te guardarei por onde você andar. Mas isso não foi suficiente, parece, né? Porque o medo, Isaú tá vindo aí, vai me matar. Então vou fazer um voto para Deus. Bom, se Jacó tivesse dado dízimo, aí ele dizer: não, agora Deus me abençoou por causa do dízimo. Não, Jacó foi abençoado porque ele já era abençoado. E Jacó não dizimou, porque não há registro. Então é mais fácil você dizer que ele não dizimou do que ele dizimou. Se você opta por dizer que ele dizimou, você vai ter que mostrar onde que está esse dízimo dele. E aí você não acha. Então, meus queridos, que Deus abençoe a vossa vida. Então você que está aí você fala assim: ah, mas eu quero dar o dízimo. É uma opção sua. Se aonde você congrega está fazendo um bom uso, beleza. Só que você não queira ali reivindicar a bênção, porque aquela bênção lá refere-se ao dízimo levítico. E fora do dízimo levítico ali não existe dízimo, tá? Não existe dízimo. Abraão ele deu 10% lá uma vez só. Jacó não deu dízimo. Isaac não deu dízimo. Eu digo não deu. Se alguém diz que deu, então ele que prove que deu. E ele não vai conseguir provar, né? Então as promessas do dízimo ali referem-se ao dízimo levítico. E a maioria do... Então, eu estava assistindo um defensor do dízimo aí a filha dele lá perguntou para ele: mas pai, a filha do pastor, né? Pai, a pessoa é obrigada a dar o dízimo? Nisso ele já tinha contado um monte de história lá, né? Já tinha trabalhado a cabeça das pessoas. Mas nessa altura aí do vídeo, a menina pergunta: pai, mas é obrigado a dar o dízimo? Aí ele falou: não, não é obrigado, Deus não obriga ninguém a nada. Mas só que é assim, ó. É assim, Deus deu livre-arbítrio. Mas lembre-se lá que Deus falou para Adão: não toque na árvore. Adão foi e tocou. Então você é livre para dizimar ou não. O que ele quis dizer aí? O que essa pessoa aí quis dizer? Ele quis dizer que Adão foi ali e comeu do fruto e atraiu para ele uma maldição. Então, se você não der o dízimo, você também está atraindo uma maldição para você. Só que, meu caro pastor, deixa eu te lembrar uma coisa. Lá no Éden, a ordem de Deus foi clara. Até uma criança ali ia entender o que Deus disse. Ali não restou dúvida que não era para mexer na árvore. Agora, onde na nova aliança que Deus manda dizimar? Onde que Deus diz: olha, dizime, porque se você não dizimar, você vai atrair maldição. Não existe isso. Então a menina pergunta para o pai, né, que é pastor: pai, sou obrigado a dizimar? Ele diz: não, Deus não obriga ninguém a nada. Mas lembre-se de uma coisa: Deus te deu livre-arbítrio, só que você arca com as consequências. Arca com as consequências se você desobedecer a Deus. Só que você não dizimar, você não está desobedecendo a Deus, porque não tem isso na nova aliança. Agora, isso é uma outra mentira, viu? Nós vamos desmascarar isso aqui. Aonde eu mesmo me formei obreiro, você era obrigado a dizimar. Você era obrigado. Se você fosse obreiro, você era obrigado a dizimar. Mas aí você vai dizer: não, mas como obrigado? Ninguém manda na vida de ninguém. É verdade, ninguém manda na vida de ninguém. Só que daí você era bloqueado como obreiro.
Tinha um cantor lá chamado Juvenilton Ramos. Localiza ele aí na internet e pergunta para ele se um dia ele foi bloqueado por não dar o dízimo. Se ele for sincero, ele vai dizer que foi bloqueado por não dar o dízimo. E quando eu fui ao presbitério, antes de ir ao pastorado, né, fui ao presbitério, lá na sede, fomos lá apresentado, e daí o pastor falou, olha, nós vamos fazer um rastreio na vida dessas pessoas que estão aí, candidato a ser presbítero. Se eles não forem dizimistas, eles vão ser reprovados. Porque para ser obreiro tem que ser dizimista. Agora, isso é obreiro, né? E se você for um membro de banco? Aí você vai dizer, não, você está mentindo porque eu estou numa igreja lá e não me cobra. Então, levanta sua mão para o céu e dê graças a Deus, que a maioria da igreja te cobra. Às vezes não cobra assim descaradamente, mas o que eles fazem? Ele começa a deixar você no esquecimento. Se você não contribui, eles começam a deixar você de lado, né? É uma forma de te jogar para escanteio, digamos assim, né? Se você contribui certinho ali, fala a língua do ministério, você vai ser exaltado lá dentro. Do contrário, você vai ser jogado às traças. Agora aqui não deixando de falar uma outra coisa também. O Ministério Edificar João Pessoa aí, eu me lembro que eles falaram que o dízimo era bíblico porque Deus havia revelado. Bom, toma cuidado com isso, viu? Toma cuidado com isso, porque Deus não faz isso. Deus não faz esse tipo de coisa. Se fosse assim, Deus havia revelado lá para Paulo, ou para João, ou para Pedro. Por que Deus vai revelar agora em 2020? Em 2020, é uma coisa lá que os apóstolos não falaram, Deus vai revelar para uma pessoa agora aqui, dizendo que é doutrina. Ou seja, se é doutrina, então vamos pegar o que o profeta falou em 2020 e vamos escrever na Bíblia lá. O dízimo é mandamento porque Deus revelou para fulano, assim, assim, assim. Vamos colocar na Bíblia, porque se você está falando com a autoridade de Deus, você está se colocando na mesma... Você está se colocando na mesma igualdade dos profetas bíblicos. Lembre-se de que isso não existe, tá? A Bíblia é um livro perfeito, completo, acabado, terminado. Não tem como acrescentar mais nada nela. E algo que ela não fala ali, não tem como você dizer, ah, Deus me revelou que isso aqui é bíblico, não. Porque não está ali. Então, duas coisas aí que é mentira, né? É esse negócio aí de que você vai ser amaldiçoado. Aí inventaram até que o gafanhoto lá, né? É demônio, né? É demônio, a Bíblia não dá essa autoridade. Aquele gafanhoto era lá pro tempo levítico. Aquilo lá Deus falou, mas era pro tempo deles. Hoje não tem demônio devorando as suas coisas, isso é mentira. Só se você der brecha de uma outra forma. Até porque eu gosto muito do exemplo prático, eu gosto muito da realidade. Vamos trazer para a realidade. Você fica lá na sua denominação dizimando e tem um amigo seu que é ímpio, que vive melhor do que você às vezes. E aí? E aí como é que fica? E outra realidade que eu quero trazer aqui, eu gosto da realidade. Você sabe quem que sustenta essas denominações por aí? A maioria são as viuvinhas que ganham um salário mínimo, são as pessoas de baixa renda. Se você ganha 10 mil reais, aí já vai ficar difícil se dizimar. Se você ganhar aí 50 mil reais, você fica difícil para você dizimar. Você tem coragem de arrancar 5 mil reais todo mês e levar lá para a denominação? Você sabendo que não há, você sabendo que não há uma reversão para o povo, você sabendo que aquilo não é aplicado no povo, mas vai lá para frente, vai lá para a sede, e aí você vê aí o pastor andando de Hilux, né? Você vê cada dia mais o filho dele lá se formando para advogado, dentista, médico, e você, a situação que você tá. Então não adianta, isso aqui não é murmurar, isso aqui é olhar para a realidade. A dita obra de Deus que está aí, que não é a obra de Deus, precisa. Porque pegue como exemplo onde você congrega aí.
Se for uma igrejinha humilde, você vai ver que não tem gasto. Vai sempre dinheiro para a sede e nunca volta. Se tiver um necessitado no meio de vocês, vocês vão ter que se virar nos 30 para fazer cesta básica, para suprir aquela necessidade. Então, para que é o seu dízimo, então? Bom, meus queridos, provavelmente nós tínhamos mais coisa para tratar desse assunto, né? Mas nós vamos parar por aqui. Se nós lembrar mais de alguma base aí, nós iremos falar. Então, você aprendeu aí pelo menos 2 ferramentas de entendimento, né? Eles pegam uma base verdadeira, colocam a mentira em cima. E outra é aquilo que nós já falamos lá, né? Da pessoa que está totalmente na direção de Deus, mas você não vê sinal nenhum na vida dele. Tá? Então, um abraço a todos aí. Ora por nós. Um abraço a todos. Que Deus abençoe o Brasil.